Sabe, existem lendas que são só isso, histórias para assustar, mas outras são verdadeiras armadilhas. E hoje a gente vai investigar uma dessas. Vamos mergulhar nos arquivos de um conto sombrio que pulsa bem debaixo da cidade de Porto Alegre. Uma história de névoa, de gás e de uma fome muito, muito antiga. E tudo começa com essa frase: o gás não purifica, apenas alimenta o que dói. Pensa só, uma nota deixada por um prisioneiro há mais de um século. Isso não era um pedido de ajuda, nem um mapa de fuga. Era um aviso. Um aviso sobre algo que estava adormecido e faminto. A grande questão não é o que está dormindo, mas o que acontece quando essa coisa acordar. Então a nossa história nos leva para uma Porto Alegre de 2013. Imagina a cena, uma névoa fria bem densa cobrindo a cidade. É nesse cenário que a gente conhece o Benício e a obsessão dele. O Benício não era nem um caçador de fantasmas, nada disso. Ele era um arquivista, um cara que lidava com fatos, com documentos. Mas tinha uma lenda em particular que o assombrava. A de um suposto túnel de fuga da antiga casa de correção da cidade. Um túnel que, segundo o mito, não levava para fora, mas para baixo, para algo muito mais antigo. E é aqui que os tempos se chocam. Lá em 1913, um prisioneiro, um tal de O Cavalete, desenha um mapa, escreve aquele bilhete sinistro e prefere tirar a própria vida ao usar a tal fuga. 100 anos depois, em 2013, o nosso arquivista Benício encontra esse mapa e acha que resolveu o mistério. Mal sabia ele que o mapa não era a chave, era a isca. E o mapa o leva direto para lá, para a usina do gasômetro. De dia, um lugar cheio de vida, um centro cultural. Mas à noite, o velho monstro de ferro e tijolo parece despertar. E o Benício está prestes a entrar direto na boca dele. É um contraste absurdo, né? A vida, a arte que pulsa ali durante o dia, tudo isso some e dá lugar a um labirinto de ferro e silêncio. Um eco de um passado muito mais opressor. E o Benício, ignorando todos os sinais de perigo, a própria razão, desce para o lugar onde as velhas máquinas dormem. Nos níveis inferiores da usina, a escuridão não é só ausência de luz. Ela se torna uma presença física, algo que pressiona, que sufoca, que literalmente mastiga a luz fraca da lanterna do Benício. Cada passo é um mergulho mais fundo, um passo para longe do nosso mundo. E o cheiro, o cheiro era o cheiro do tempo parado. Mofo, ferrugem e aquela fuligem de um carvão que não queimava há décadas. Era como se o ar de 1913 não tivesse apenas ficado ali. Ele foi aprisionado e estava esperando. E então, ele encontra. Não um túnel, como ele esperava, mas algo muito, muito mais perturbador. É nesse ponto que a investigação do Benício se torna uma descida literal ao coração da lenda. O mapa o guia, passo a passo. Primeiro, a fornalha 3, ele localiza. Depois, uma fissura na parede, ele encontra. E atrás dela não tem túnel nenhum. O que tem é um poço, um abismo vertical que mergulha na escuridão. E é aí que ele ouve um som, um tic-tac, lento, rítmico, como um coração gigante batendo debaixo da terra. E contra toda a lógica, contra o instinto de sobrevivência que deveria estar gritando para ele fugir, ele começa a descer. A cada degrau que ele desce é uma transição. O ar fica gelado, mas não é um frio de umidade, sabe? É um frio de algo morto. A sensação é clara. Ele não está mais em Porto Alegre. Ele está deixando um mundo conhecido para trás, um degrau de cada vez. Lá no fundo do poço, Benício não encontra uma saída. Mas ele encontra a resposta final. Uma câmera que simplesmente não deveria existir. E um diário que explica todo o horror por trás da usina. No fundo de tudo, ele encontra o impensável. Uma câmara feita de pedra bruta, que parece ser muito mais antiga que a própria usina. E bem no centro dela, a fonte do som. Uma urna de argila, simples, rústica, que pulsava. Ao lado dela, um diário. A resposta que ele tanto procurou. O diário do Cavalete. E então, a verdade. As palavras do prisioneiro ecoam do passado depois de um século. A usina de 1913 não fazia gás para a cidade. Ela fazia comida para o 7º nível. A revelação é simplesmente monstruosa. O gasômetro não era uma usina, era uma cozinha. E o gás era só o tempero. Pensa bem, o propósito aparente, a modernidade, gerar gás de iluminação para a cidade, tudo uma fachada. A verdade, aterrorizante, é que a usina não estava ali para servir a Porto Alegre.
Ela estava ali para alimentar outra coisa. O diário finalmente dá um nome para esse horror todo: o sétimo nível. Era como o prisioneiro chamava essa entidade faminta que vivia debaixo da usina. Uma consciência adormecida que se alimentava de uma espécie de névoa etérea que o gás ajudava a produzir. O cavalete tinha entendido tudo. E com a verdade revelada, a história do Benício chega ao seu final. Um final inevitável. A descoberta não era o fim da jornada, mas sim o fim do caçador. No exato instante em que ele entende o que está acontecendo, a entidade parece despertar. O tic-tac acelera, fica frenético. E lá no alto, ele ouve o som de pedra rangendo. A fissura na parede, a sua única saída, está se fechando. A armadilha se completa. E aí vem a epifania terrível, a clareza final. Benício percebeu que ele não era um descobridor que encontrou um segredo. O segredo é que tinha encontrado ele. Ele não era o descobridor, ele era a refeição. Os registros do Benício terminam aqui, mas uma última anotação foi encontrada. Dizem que, na manhã seguinte, a névoa sobre a cidade tinha se dissipado por completo e que, lá no fundo do poço, a urna de argila estava ligeiramente mais pesada. E o tic-tac tinha voltado ao seu ritmo lento e paciente. No fim das contas, a história de Benício se tornou parte da lenda. O arquivista se tornou um arquivo, e o coração debaixo da cidade continua lá, pulsando, paciente. O que deixa uma única pergunta no ar, não é? Agora que foi alimentado, o sétimo nível espera por quê?